Olá, eu sou Isabela Vidal, jornalista aqui da Rede Tribuna. Esse é mais um episódio do Estúdio Tribuna Online. Estou aqui hoje com o jornalista também da TV Tribuna, da Rede Tribuna, Luciano Rossetti. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Isabela? Prazer de novo estar aqui, né? Prazer muito grande. Gente, nós vamos falar do Luciano, que hoje é o repórter mais premiado da história da TV Tribuna. Luciano, 11 prêmios, já trouxe alguns aqui pra gente ver de pertinho. Como que você se sente? Tem um bocado aqui, né? Eu não sabia não, mas dessa estatística, né? Mas eu fico grato. Gente, o Luciano, ele é muito humilde, tá? Ele fica até tímido para falar, mas a gente tem que ressaltar essa importância do trabalho dele como profissional. E a gente andou conversando, né, Luciano? Nós somos colegas de redação, começamos praticamente juntos, né? Foi, né? Na TV Tribuna. O Luciano, vou passar a ficha aqui para vocês, para conhecer um pouquinho mais. O Luciano Rossetti é capixaba, tem 37 anos, entrou na TV Tribuna como estagiário aos 20 anos, não é isso? 20 anos, cabelo desse tamanho, magrinho. Hoje já tem uma barriga. Como que a gente vai mudando, né? É verdade, a transformação, né? O Luciano era produtor e também operador de gerador de caracteres. E aí já foi contratado pela empresa. E é repórter de rua desde então, né, Luciano? 15 anos de carreira? Desde 2010. Vou para 15 anos. Como repórter de rua. Abril de 2010. Foi quando eu comecei, assim, oficialmente, né? Agora, quando a gente vê essa quantidade de prêmios, porque o Luciano, gente, eu contabilizei, porque eu falei, vamos trazer essa estatística para os telespectadores, para os leitores do jornal também, né, quem acompanha a gente aqui no YouTube. Luciano tem a ficha de 11 prêmios, entre regionais e nacionais. Vou elencar aqui, ó, Prêmio Capixaba de Jornalismo, Prêmio Ecologia, Prêmio Sebrae de Jornalismo, Grande Prêmio Rubem Braga, Prêmio de Jornalismo Cooperativista, Prêmio Petrobras, Prêmio MOL de Jornalismo e Somos Cop Melhores do Ano. No total, são 11 entre prêmios regionais e nacionais, 2 indicações também como finalista, né, do prêmio do Conselho Nacional, não é isso? CNI. Confederação Nacional da Indústria. CNI. E o Prêmio Sebrae de Jornalismo. Quando a pessoa às vezes vê hoje em dia, né, Luciano, essa quantidade de prêmios, como que é esse caminho para se chegar a esse topo, né? Porque a gente pode falar assim, não é fácil fazer uma reportagem e ainda conquistar o mérito de ser premiado pelo seu trabalho, né? Como que foi para você essa construção nesses 15 anos em quase 10 anos, são 11 prêmios, é praticamente um prêmio por ano. Isso aqui, ó. Isso aqui, nada mais, né? É muito trabalho, Isabela, porque assim, no meu caso, eu não sei se você é assim, viu? Mas eu sou aquele cara que tem, digamos, toque, que você tem que fazer tudo, né? Mas não é porque eu quero fazer, porque é necessário mesmo. Nossa equipe é um pouquinho pequena. Equipe para fazer matérias especiais. São 4 pessoas ou 3 às vezes. Uhum. Então, assim, muitas vezes sou eu, o cinegrafista e o editor de vídeo. Então, assim, somos apenas 3 que dão conta de tudo. Então, eu acabo participando de vários processos. Por exemplo, a produção do material, pré-produção, roteiro, escrever o roteiro. E assim, eu fico lá pensando nas ideias. Aí, uma ideia para cada episódio, para não ficar embolado, para não ficar repetitivo, para ter interesse, para prender a atenção da pessoa. Uhum. Aí depois a gente vai para a produção, catar os personagens por aí que tenham a ver com o tema, com a temática que a gente está abordando. E a gente vai para campo para gravar. Eu filmo também. eu tinha, na verdade, acabei vendendo, mas agora eu estou usando da empresa. Uma câmera HD CLR, que a gente filma também as coisas. Então, para poder ajudar o trabalho do cinegrafista. Então, voltando para cá, eu sento em casa muitas vezes, levo o trabalho para casa, fico lá decupando o material. Para quem não sabe, decupar, gente, deixa eu só explicar para você aqui. Decupar é você ouvir meia hora de cada entrevistado, porque as entrevistas são longas. São. E nem sempre elas estão ali dentro de um episódio só. Às vezes um entrevistado entra em 2, 3, ou então todos os episódios, dependendo da temática do trabalho, né? Do que a gente está abordando. Então,
meia hora de entrevista, 40 minutos de entrevista, separando cada fala. Eu anoto os tempos, o tempo que a pessoa começa a falar e o tempo que ela termina. Eu anoto o tempo de entrada, o tempo de sair da frase que a pessoa falou, para ver se encaixa com o texto início. Eu vou escrevendo o texto. Às vezes eu levo 2, 3 horas para escrever. Um texto de um episódio. Um trabalho primoroso, com muito zelo, de muita pesquisa. Não sai do nada assim, não, né? A pessoa às vezes olha de fora e fala, nossa, ganhou um prêmio. Mas não sabe o trabalho que teve por trás. Deu sorte, né? Deu sorte, imagina, gente. Tá doido, muito trabalho. Aí depois tem a pós-produção. A gente vai pra edição, montar pra ver se deu certo. Aquilo que eu fiz no papel pra ver se vai se encaixar. Se não se encaixar, eu tenho que voltar, fazer de novo, refazer de alguma forma. E a gente volta para a edição. Mas também a edição é assim, a toque de caixa. Não tem muito tempo, não. Os prazos são curtos. Então tem que fazer todo esse trabalho. Porque o interessante até que o Luciano está falando é que você continuou na rua como repórter de rua. Ainda tem isso? Não é? Porque assim, o jornal tá lá, tem o deadline, ele tem a pauta do dia a dia, mas ao mesmo tempo ele tá produzindo o conteúdo dele especial. Né? Que depois vai ver se encaixa no prêmio, se vai inscrever, né, Luciano? Se vai ser bem avaliado, se vai entrar como finalista, se vai ser indicado. Tem a correria do dia a dia que a gente não é aquela equipe especial que para fazer isso, né, Lu? Não, é a equipe do dia a dia. Do dia a dia. E muitas vezes, no processo de edição, eu edito com o Leandro, que é o editor de imagens, né? Que é um cara que eu quero mandar um abraço aqui especial. Maravilhoso, muito bom. Que é um cara que dá vida a toda a apresentação que a gente estava planejando fazer, que estava só na nossa cabeça. Eu costumo dizer que ele consegue tirar da minha cabeça e colocar no vídeo. Ele é um cara que consegue, ele tem esse mérito. Verdade. Ele tem esse toque, né? Então, assim, eu vou pra rua para fazer o TN, a reportagem do dia, os vivos, né? As entradas ao vivo do dia, que são 2, 3 entradas. Eu volto para cá no final do TN para depois iniciar uma nova jornada, começar a edição do VT especial. Então, muitas vezes no contraturno. Aliás, todas as vezes a gente trabalha no contraturno. Sim. Não é às vezes, não. Todas as vezes a gente trabalha no contraturno. E muitas vezes, quando eu estou escrevendo, eu estou editando um episódio, um exemplo, uma série de 4 episódios, por exemplo. Eu estou editando o primeiro, mas estou escrevendo o segundo em casa. Estou decupando o terceiro. Então é uma coisa que acumula mesmo. Luciano, então a gente está falando desse processo de criação, de produção, né, das reportagens. Fala um pouquinho das reportagens em si, porque eu estava vendo aqui nas categorias, entram em reportagens de empreendedorismo, cooperativismo, meio ambiente, sustentabilidade. Fala um pouquinho dessas matérias que ganharam, né, esse reconhecimento e se teve um desafio específico e se você quer levar uma mensagem assim com elas. Isabela, assim, eu gosto, mas é uma coisa assim, minha mesmo, eu gosto de trabalhar com gente, com vida. Muitas vezes eu percebo que existem reportagens, não estou criticando aqui não, viu? É sobre produtos. Produto do campo, produto da roça, produto disso ou daquilo. Mas por trás do produto bate um coração. Por trás do produto tem alguém. Então, poxa, o café é legal, a plantação de milho é legal, mas quem está por trás daquele café premiado, nacionalmente às vezes? Aquele produto reconhecido. O café não nasceu sozinho e não ficou bom sozinho. A plantação de milho, o leite da vaca, nada disso ficou pronto sozinho. Tem o ser humano por trás, tem o olhar humano. Então eu gosto de priorizar isso aí. Quem é que está por trás? Quais são as pessoas que estão por trás daquele trabalho? E nisso você dá emoção. Porque é emocionante. Porque assim como a gente tem um trabalho grande aqui, exemplificado apenas, um trabalho grande, os outros trabalhos que são maiores ainda, tem muita gente por trás. Tem muito coração por trás de produto. Tem muito coração por trás de algo que é somente visível, né? Então eu gosto de muitas vezes de mostrar o que é invisível. O trabalho que está por trás daquilo ali. A emoção da pessoa. O que ela trabalhou para chegar àquela conquista. Então eu gosto de mostrar a gente. Para mim o que faz sentido é mostrar pessoas.
Mas Quem aí tá você por trás? pode exemplificar, por exemplo, você fez a série do lixo, das praias, da seca no Espírito Santo, do café premiado. Teria como exemplificar, elencar alguma coisa assim que você acha que vale como destaque dentro dessas reportagens? Ah, sim. Por exemplo, essa aqui, que foi da série Eu Empreendedor, a série Eu Empreendedor, ela foi ao ar em 2015. Tá escuro aqui, né? Me permita acender a luz, por favor? Ah, agora sim, bem melhor, não acha? Na verdade, tudo fica mais claro quando a gente tem uma boa ideia. E às vezes, uma ideia nasce pequenininha assim. E quando a gente menos espera, ela cresce, toma forma e fica desse tamanho todo. Então, bota pra fora essa ideia que tem aí dentro. Acenda essa lâmpada. Seja um empreendedor. E quais são os desafios que o empreendedor tem? A empresa está pronta. A empresa é sucesso. A ideia foi sucesso. Mas para chegar no sucesso tem uma jornada de erros e acertos, de muito suor. Uhum. Quais foram os erros? O que a pessoa acertou? Ela pensou em desistir? Pensou em parar? Pensou em voltar para a estaca zero? Teve que fazer isso? Uhum. Como que foi doloroso para ela fazer aquilo ali? Quais foram os desafios? Pensou em desistir? Chorou? Uhum. É você Passou por cima? Você que vai imaginando tudo isso nesse processo de criação da reportagem. E busca isso para exemplificar, é isso? Por exemplo, essa outra aqui, né? A série que a gente fez nesse ano sobre sustentabilidade. Uhum. A gente colocou sustentabilidade, um olhar para o futuro. Por que um olhar para o futuro? Porque as crianças estão trabalhando, ou melhor, a sustentabilidade está sendo trabalhada com as crianças. Uhum. As crianças estão levando isso para casa. Estão muitas vezes até ensinando os pais, que não tiveram aquela cultura por uma série de circunstâncias, era outra época, outras décadas, mas atualmente são essas crianças que estão trabalhando isso. Mas quem tá trabalhando isso com as crianças? É o corpo docente, é a cooperativa que está doando lixeiras, é a cooperativa que está trabalhando essa cultura junto com projetos sociais. Então tem sempre gente por trás do trabalho que eu gosto de fazer. Então eu sempre procuro gente nas coisas. Legal. Essa caneca aqui, alguém fez essa caneca. Quem pensou nessa logomarca, nessas cores? Tiveram outras ideias que deram errado? Por que deu errado? Foi sofrido ter uma ideia rejeitada? Eu tive que sentar aqui, me debruçar, fazer uma outra ideia, planejar. Eu pensei em outras formas de colocar água, café aqui dentro. Então, qual é a ideia que está por trás? Ou as ideias? O que deu errado? O que você trabalhou para fazer dar certo aquilo que tinha dado errado antes? Então, eu gosto de mostrar isso aí, o esforço humano por trás do trabalho que é feito. Legal. O esforço, as lágrimas, o suor, as rejeições também. Mostra toda a empatia que você tem que ter, né, para se colocar no lugar do outro, para ser humano, para trazer um conteúdo humanizado também, né? É verdade. Passa por todo esse processo. Humanizar, assim, é um caminho que eu gosto, que eu acho interessante. Luciano, quem vê talvez essa quantidade de prêmios, 15 anos de carreira, né? 37 anos, o jornalista mais premiado da TV Tribuna, gente, vamos valorizar. Até porque, Luciano, quando você vai ao palco receber, muita gente só vê esse momento do mérito, mas não imagina a quantidade de profissionais capacitados também que estiveram lá concorrendo com você, porque a gente tem muitas pessoas que são inspirações também aqui no Espírito Santo para todos nós, né? E mesmo assim você se destaca por todo o seu trabalho primoroso, zeloso, que a gente vem falando aqui. E eu acho que um ponto importante de falar é que quem só vê esse resultado final não imagina como que foi para você chegar até aqui. A gente estava conversando que lá no começo da sua carreira, o Luciano, quando ele era produtor, ele contou para mim que ele pegava as laudas, né, Luciano, das reportagens e levava para casa para ler, para treinar, para o momento em que ele estivesse na rua como repórter. Como que foi avançar essa barreira para você, que você é um pouco tímido, né, Luciano? Assim, na verdade, eu sou muito tímido. Pouco, né, agradeço pelo pouco, porque eu sou muito, na verdade. Mas assim, eu fazia isso, menina. Você acredita que eu fazia isso? Eu ficava no GC, a gente chama de GC. O que é o GC? É o gerador de caracteres. E o que é o gerador de caracteres? É aquele cara que coloca as letrinhas, nome do repórter,
fulano de tal, Vitória, fulano de tal, Brasília, sei lá, né? Ou então cinegrafista imagens, fulano. Ou então que sobe as letrinhas no final do jornal. Eu era esse cara. Eu fazia todo o trabalho gráfico do jornal. Então eu fazia isso. Eu comecei aqui na empresa como produtor e também gerador. Eu tinha uma função dupla. Então eu estava no jornalismo e na área operacional. Aí na época surgiu uma vaga somente na área operacional. Aí eu aproveitei. E eu ficava o tempo todo lá na sala do GC, na ilha do GC, produzindo, né, os caracteres do jornal. Só que assim, com o tempo eu comecei a trabalhar mais rápido e sobrava um tempão ainda depois. Aí esse tempão que sobrava, eu entrava nas laudas e ficava lendo as cabeças. Cabeça, gente, só para você saber, é o que o apresentador fala antes de chamar uma reportagem, né? Então eu ficava lendo lá. Polícia encontra não sei quantos quilos de droga. Aí eu fazia mais uma voz assim, né? Uma voz de apresentador. Não, polícia encontra não sei quantos quilos de droga dentro de um travesseiro. Aí eu ficava lendo, né? Lendo e tal, não sei o quê. Interpretando já. Aí o que eu fiz, né? Eu comecei a levar para casa também. Porque eu olhava, poxa, esse papel vai ser descartado, né? Porque o nosso trabalho é assim, a cada dia é um começo do zero. Então o que teve no dia anterior não vale mais. Então aquele papel, aquela lauda não tinha mais serventia. Então eu levava para casa. Aí eu ficava em pé lá, em pé, lendo, treinando. Comprei na época uma mesa de som, um microfone e um programa de edição no computador. Aí eu pluguei tudo e ficava fazendo locuções lá em casa. Luciano já tinha o podcast em casa. Que legal. Comprei um microfone, tinha um fonezinho de ouvido, um microfone, um pedestal parecido com esse, uma mesinha de som. Pluguei no computador, me virei lá e começava a gravar em casa, fazendo texto, gravando. Gravava, assim, revistas. Eu pegava revistas e ficava lendo, assim. Adaptava para texto de televisão. Ou então, pegava as laudas mesmo e ficava treinando. Olha só que doideira, cara. Já estava treinando para chegar onde chegou, né? Que legal, gente. Não conhecia com detalhes essa história. Muito legal. Eu criava, assim, às vezes, assuntos na cabeça. Um exemplo, chuva em Vitória. Alagou tudo. Eu criava assim na minha cabeça e eu criava lá a primeira parte do texto, uma possível entrevista, depois a segunda parte da reportagem, a passagem, que é o momento que a gente aparece, né? Aí bolava lá uma passagem fazendo, andando, ou então parado, mostrando alguma coisa, né? E depois mais um pedaço de um texto para poder finalizar a reportagem. Fazia tudo na cabeça, assim. Ou seja, você já estava simulando situações... Eu já era doido naquela época. Não, é interessante, porque o jornalista ele tem que se apropriar da história para ele saber contar bem aquela história, né? E hoje em dia você faz isso num passo de mágica, porque... num passe de mágica. Porque hoje em dia, quando você recebe, e eu sei da correria, por exemplo, ele tá ao vivo no TN1, aí ele tem que fazer várias entradas, né? Aí em cima da hora, um editor passa para ele, olha, você vai ter que entrar ao vivo com tal assunto. Querendo ou não... A gente se apropria daquela informação para passar aquela informação, que é verídica. Ali, no caso, em casa, você estava fazendo uma simulação para treinar a interpretação. E hoje em dia, você já consegue de uma maneira muito mais rápida e prática, com toda essa experiência, né? Sem saber, sem querer querendo, eu já estava ali treinando, né? Treinando. É verdade. Luciano, tem um prêmio que você gosta mais aqui? Tem, esse aqui. Porque esse aqui, ele teve um grau de dificuldade que eu não esperava, assim, né? Não pelo material. O material, eu contei agora há pouco das dificuldades naturais que a gente tem de produzir a correria, a falta de tempo, né? Coisas que dão errado no processo, pepinos que aparecem que a gente tem que resolver. Mas esse aqui, muitos profissionais qualificados foram altamente qualificados. Vamos mudar aqui, ampliar a situação, né? Profissionais altamente qualificados, experientes, estavam concorrendo a esse prêmio. Eu não esperava. Quando eu ouvi meu nome lá... Fala qual é o prêmio pra gente, a importância dele. Até demorei um pouquinho para entender e levantar da cadeira, né? Esse aqui é o Grande Prêmio Rubem Braga de Jornalismo. Eram 10 finalistas. Repito, pessoas altamente gabaritadas, históricas aqui no estado. Gente que a gente tem que estender o tapete vermelho quando passa na rua, né? Mas, viram alguma coisa no nosso material, né? E resolveram nos presentear com esse troféu, com esse prêmio, né?
Luciano, tem alguma coisa que você ainda não fez, que você tem em mente, fala, gostaria de transformar isso em matéria, eu acho que merece, já que você tem uma grande experiência, não na questão do prêmio, né, mas de reportagens especiais? Tem um tema que eu gostaria de abordar. Pobreza. A pobreza, assim, é uma ideia que eu tenho. Se não tiver jornalista vendo, vou saber que copiou, hein? Tô brincando. Só dá um spoiler, então não conta tudo. Tô brincando. Mas assim, por esse lado humano, eu cheguei a produzir na época um material. A gente chegou, Isabela, a encomendar uma pesquisa do IBGE. A gente entrou lá no site do IBGE, aliás, perdão, o técnico do IBGE, ele ensinou a gente a fazer uma pesquisa, a setorizar uma pesquisa que a gente quer fazer. Legal. Aí ele deu o caminho das pedras e eu comecei a pesquisar isso aí. O bairro mais pobre do Espírito Santo, a localidade, ou então, sei lá, o município mais pobre, a região que concentra mais pobreza, por que ela é assim? Eu comecei a ir a campo e pesquisar. Só que naquele tempo acabou não dando certo porque outras coisas apareceram e eu tive que dar conta dessas outras coisas que surgiram, mas é um assunto que eu ainda não tirei da minha cabeça. Isso foi lá para 2016 que eu tive a ideia, mas ela está guardada em algum lugar aqui na minha cabeça. Não desisti dela, não. Luciano, então conta pra gente já encerrando, duas coisas que eu pensei. Uma, se você puder dar uma dica para quem talvez esteja começando no jornalismo, né? A gente sabe que é uma profissão difícil, né? Porque tem que entender de tudo um pouco, tem que se empenhar, enfim, devido a todas as transformações, né? Na nossa sociedade, tudo que vem acontecendo. Uma dica que você deixaria para quem quer conquistar também um prêmio? Tem uma fórmula mágica? Tem, essa aqui, ó. Muito só. Aquela do início. Mas assim, é perseverança. Então assim, você que está planejando ser jornalista, tem esse sonho, e são poucas pessoas que sonham com isso hoje, porque tá tudo muito fácil. Se você parar para pensar rapidinho, sem querer me delongar muito, todo mundo hoje tem uma emissora de TV no bolso, que é o celular. Todo mundo tem uma emissora de TV. Então ali você tem o quê? Você tem uma câmera, um programa de edição, porque você edita no celular, você tem um microfone, que capta muito bem a voz, você edita e você coloca na sua emissora. Sendo o YouTube ou então qualquer outra rede social que exista por aí, né? São várias. Sendo jornalista ou não. Ou não. Então todo mundo tem todos os equipamentos possíveis e meios de transmissão também. Então todo mundo tem uma emissora de TV no bolso, em cima da estante em casa. Mas como que você vai usar esse recurso? Você que pretende, assim, profissionalmente trabalhar com jornalismo, aguenta firme, persevera. Não desista fácil. Eu pensei, Isabela, assim, que eu ia durar pouco tempo. Sério mesmo, assim. Na minha cabeça, quando eu comecei como repórter, eu achava que uns 5 anos seria até muito. Sério? Já tô no 3 vezes 5 já. Já tô indo pro 15º ano. Não imaginava que ia durar tanto tempo e não imaginava que, assim, tudo isso aqui, Isabela, é uma surpresa para mim. Porque eu não planejei nada. Eu sou muito grato a Deus de coração, porque eu não imaginava nada disso. Eu não projetei, não planejei. Tudo veio espontaneamente. E é assim que é legal, né? As coisas que vêm espontaneamente. Eu digo que colocar uma série no ar já é um prêmio. Por todas aquelas coisas que eu contei agora há pouco, né? Então, assim, colocar uma série de reportagens já é um prêmio pra gente, dadas diversas dificuldades e desafios. Mas desafio vai ter em tudo quanto é lugar. É verdade. O desafio independe da sua condição, independe da sua circunstância. Claro que as circunstâncias, elas falam muito alto, mas independente de qualquer coisa, você vai ter desafios. Às vezes, desafios pessoais. Uma timidez, como no meu caso. Uma insegurança emocional, que hoje as questões emocionais estão muito afloradas, a gente entende perfeitamente, né? Então, tendo perseverança, passando por cima disso tudo, vai chegar. Vai chegar lá. Então, você que quer ser jornalista profissional, né, tá aqui uma bela demonstração, né, disso aqui. Eu e Isabela, a gente é amigo há muito tempo, né? Muito tempo, assim. E assim, a gente sabe da perseverança um do outro. É difícil. Você é âncora de um jornal. Você é apresentador, a voz do TN2, a imagem do TN2.
E você chegou lá como? Com muito suor, Nossa. mas perseverando, aguentando, né? Verdade. Vencendo as barreiras pessoais e das circunstâncias. Então, é muito disso aí. É igual um médico. Uhum. O médico tem que virar à noite, madrugada, dando plantões no início da carreira. Depois consegue um consultório, uma condição mais legal, né? Mas isso só vem com o tempo. E ainda bem, porque a gente não pula as etapas. Pular a etapa é um perigo muito grande. Verdade. Então você, persevere, aguenta firme, tente não pular as etapas, respeite os processos. É verdade. Respeitar os processos é muito saudável e positivo. Aí com o tempo, Chega. você vai ver que o tempo passou rápido, muito mais rápido do que você imagina. E as coisas vêm. Eu costumo dizer o seguinte, brincar, né? Se o Luciano de hoje viajasse no tempo, voltando no tempo, e conversasse com o Luciano de 20 anos atrás, aquele Luciano de 20 anos atrás jamais imaginaria que isso pudesse acontecer. O Luciano do passado, eu não acreditaria no eu do futuro. Você tá de brincadeira, rapaz. Você vai ser jornalista, vai trabalhar com isso, com aquilo e tal. Você tá de brincadeira, sai pra lá. Cada passo um período. Então, assim, eu jamais acreditaria em mim mesmo se eu voltasse ao passado e contasse, desse um spoiler da vida, vai acontecer isso e aquilo. Não, eu não ia acreditar, não. Então tenha paciência, persevere, estude bastante. Jornalistas, principalmente TV, que é a nossa área, né? Pesquisa bastante, veja profissionais que você gosta. Estude por eles, pelo trabalho deles. Eu fazia muito isso também. Eu pegava séries de reportagens, documentários que eu sempre gostei, assim, grandes reportagens. Então, eu estudava o texto, às vezes até decorava algumas coisas. Exaustivamente, eu assistia aos materiais. E por meio dos materiais, eu fui aprendendo também. Vira uma inspiração, uma referência. Aqui ele fez isso. Aqui ela fez aquilo ali. Essa repórter aqui, ela puxou pra cá. Opa! Eu fui estudando pelos materiais dos outros. Legal. Lu, para encerrar, você tem um sonho ainda que você não realizou na sua carreira profissional, quem sabe, que você pode contar? Olha, um sonho... É um pouco difícil porque assim, eu não sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa sonhadora, mas assim, por outras coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me vejo muito com o pé no chão. Então, assim, eu tenho objetivos. Eu coloco objetivos, assim. Legal. Existe o sonho no plano maior, mas a curto ou médio prazo, eu tenho objetivos. Então, meu objetivo, pelo menos pro ano que vem, é fazer mais algumas séries que eu tenho planejadas aqui. Legal, arrasou, adorei. E vamos ver, com certeza. Quem quiser assistir as séries, você tem um canal no YouTube, né? Tem um canal no YouTube. Luciano Rossetti. Simplesinho. O seu Rossetti é com 2 T's e I. Rossetti. Tá. Luciano Rossetti. Que aí a pessoa clica lá no canal dele e assiste todas as séries, né, Lu? Tá tudo lá. Legal. Tem séries, tem outras matérias especiais que a gente fez também. Viu? Muito bom. Obrigada, tá? Eu que agradeço, minha amiga. Obrigada, parabéns. Obrigado. Parabéns pra todos aqui, né? Parabéns pra todo mundo. Esse, então, foi mais um episódio do Estúdio Tribuna Online. Essa entrevista você confere no site Tribuna Online, no YouTube, no canal do YouTube e também nos tocadores de podcast. Muito obrigada.